Olá, trompetista. Tudo bem? Meu nome é Flávio Gabriel e eu sou professor de trompete da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nesta aula nós iremos abordar o tema embocadura. Se você é um trompetista que acabou de começar a tocar, se você toca há um mês, há um ano, há 20 anos, dependendo do seu nível como trompetista, é muito provável que você tenha vindo para essa aula como a aula da sua vida, a aula que vai solucionar todos os seus problemas. Bom, em geral, muitos trompetistas ainda acreditam que somente a embocadura salva, né? O que a embocadura é a solução de todos os nossos problemas. Veja, eu não quero te decepcionar, mas nesse curso com 20 aulas, nós tivemos até agora aula de história do trompete, teoria musical, concepção musical, respiração e agora estamos falando sobre embocadura. Quer dizer que ela é menos importante que esses outros temas? Não. Quer dizer que ela é mais importante do que os temas que vão vir depois? Não. Todos os 20 temas que abordamos nesse curso são muito importantes. É claro, como trompetista, a gente tende a valorizar a embocadura, porque ela é o nosso principal ponto de contato com o instrumento. Veja, nós temos a mão esquerda que segura o instrumento, a mão direita que faz a digitação, mas a primeira coisa que encosta no nosso corpo é o bocal na nossa boca. Por isso, talvez, o trompetista está sempre tão preocupado a respeito da embocadura. É ela que dói, é ela que parece que não funciona. Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre embocadura. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é sobre o que é embocadura. Bom, embocadura é o termo que a gente usa para o posicionamento dos nossos músculos faciais e dos nossos lábios na hora que a gente toca. Veja, não é uma coisa estática, algo que você tem ali constantemente. Não, a embocadura ela se forma quando você vai tocar. Tá? Esse é o primeiro ponto para a gente colocar. Embocadura é o nome que a gente dá para o posicionamento dos lábios e músculos faciais enquanto a gente toca. Como professor, eu concordo com grandes professores que conheço que a maioria dos problemas que a gente vê de embocadura não necessariamente são de embocadura. Ou melhor, os problemas que os alunos pensam que são problemas de embocadura, em geral não são. São problemas frutos de uma má respiração, de má postura, de não saber o que querem musicalmente, né? Mas sim, existem questões de embocadura que devem ser pontuadas e a gente vai falar disso agora. Um primeiro ponto muito importante é que não existe a embocadura ideal ou a embocadura perfeita. Cada trompetista tem a sua embocadura. É lógico que existem tipos de embocadura, são diversos. Agora, basicamente, elas se dividem em embocaduras que funcionam e embocaduras que não funcionam. O que é uma embocadura que funciona ou uma embocadura eficiente? É aquela que permite que você toque o registro do seu instrumento, desde o extremo grave ao extremo agudo, passando por todas as variações de dinâmica e que suporte uma carreira de trompetista. Então, essa é a embocadura eficiente. O primeiro ponto que você deve estar atento é isso. Não existe embocadura perfeita, nem a ideal. Existem vários tipos de embocadura e é importante que ela funcione e seja eficiente. Caso você desconfie que sua embocadura não funciona ou não é tão eficiente quanto você gostaria, existem alguns pontos que você pode prestar atenção e, quem sabe, realizar pequenas mudanças, ou até mesmo mudanças radicais. Eu aconselho que qualquer mudança de embocadura seja acompanhada por um professor. Isso é fundamental que você tenha alguém mais experiente ao seu lado para te ajudar. Também não é um bicho de 7 cabeças realizar uma mudança de embocadura. Muitos estudantes, quando eu trabalho com eles e a gente tem que trabalhar essa questão de mudança de embocadura, eles ficam desesperados dizendo: nossa, mas eu vou perder tudo que tenho. E aí, por mais que eu não queira parecer cruel, eu faço uma pergunta para eles. Eu pergunto assim: o que você tem? Ou melhor, o que você acha que tem? Será que você toca tão bem assim, ao ponto de achar que vai perder algo e que você não pode, de repente, dar uns passinhos atrás e analisar a embocadura que você tem e, quem sabe, ter uma embocadura melhor que vá te trazer um resultado melhor? Então, não se desespere caso você precise fazer uma mudança de embocadura, seja ela pequena ou maior. Porque essa mudança só faz sentido se você estiver procurando progredir, melhorar. Então, não tema e tente sempre buscar uma melhora, tá ok? Não é o fim do mundo.
mas é legal que você tenha um professor para que você também não comece a criar um monte de caraminholas na sua cabeça. Vamos lá. O primeiro ponto, e esse sim é um ponto fundamental que exige uma mudança caso você tenha esse tipo de embocadura, é o chamado embocadura inserida. É aquele caso onde o aro do bocal ele está apoiado na parte vermelha dos lábios. Veja, parte do aro sim fica dentro da parte vermelha, mas o final do aro deve estar na parte menos sensível dos lábios, nessa partinha branca. Pode ser mais para cima ou mais para baixo. Agora, o que não pode acontecer é que ele fique apoiado na parte vermelha. Simples, faça o teste. Se você colocar o dedo nos seus lábios e você pressionar o dedo contra o lábio, você vai ver que se você coloca na parte vermelha, você não consegue sustentar. Agora, se você coloca na parte branca, você consegue manter essa sustentação. Então, é uma questão bem simples. Você não tem como ter uma embocadura eficiente se a parte final do aro estiver dentro dos seus lábios na parte vermelha. Isso é chamado de embocadura inserida e há um consenso, pelo menos todos os professores que eu conheço, eles advogam que não tem como você ter um bom som se você tiver o trompete, o bocal, dessa forma como eu disse, na chamada embocadura inserida. Então esse é o primeiro ponto. Caso você tenha isso, digamos que você tenha um bom som e que você consiga tocar tudo, esquece o que eu falei. Agora, se você está vivenciando aí problemas de resistência, problemas de sonoridade, problemas de registro, e você tem esse tipo de embocadura, é provavelmente por causa disso, tá ok? Então eu recomendo que você mude. Agora, sobre posicionamento. A gente vai colocar o bocal mais para cima do lábio, mais para baixo, mais para a esquerda, mais para a direita. Isso varia muito, isso tem uma variação enorme. Agora, os grandes pedagogos, em geral, eles advogam que você deve colocar o bocal no centro dos lábios e 1/3 para cima, 2/3 para baixo, e alguns o contrário, 2/3 para cima e 1/3 para baixo. Veja, há uma variação muito grande, como eu já falei. Isso talvez seja uma informação ultrapassada. Por outro lado, se você está passando por um processo de mudança de embocadura, talvez valesse a pena prestar atenção no que esses grandes pedagogos disseram, porque eles falam isso baseado na experiência que tiveram. Então, a grande maioria dos trompetistas acaba, sim, tendo uma embocadura centralizada e com 1/3 para cima, 2/3 para baixo, ou o contrário. Quer dizer que você tem que copiá-los? Não necessariamente, mas, novamente, se você está passando por um processo de mudança, é legal ter algumas referências. Então, uma referência é essa, pensar em colocar o bocal no centro dos lábios, 1/3 para cima, 2/3 para baixo, ou o contrário. Agora, como é que você sabe que isso vai funcionar? Muito simples. Você colocou o bocal naquele lugar. Mesmo que te pareça estranho, você soprou e teve um bom som, tá aí. Esse é o lugar da sua embocadura. Digamos que você coloque um pouco mais para cima, e aí o som melhora, e você consegue... Ah, mas eu não consigo tocar agudo, não consigo tocar grave. Tudo bem, se você está buscando ter um bom som, e com simples ajuste você já conseguiu melhorar o seu som, esse registro agudo, esse registro grave vai vir depois. Tá? Então, essa é uma forma de você encontrar a sua embocadura, é fazer pequenos ajustes, mais para a esquerda, mais para a direita, mais para cima, mais para baixo, mas sempre buscando um bom som. O som saiu livre com uma boa cor, pode ter certeza que esse é um lugar legal para você passar a apoiar a sua embocadura, tá ok? Já falamos sobre posicionamento, não ter embocadura inserida, bocal mais para cima, mais para baixo, esquerda ou direita, e agora a gente vai falar sobre o canto dos lábios e essa partinha aqui do queixo. É fundamental que você tenha essa parte e essa parte firmes. Os cantos dos lábios e o queixo ficam firmes. Quando você tem esse triângulo de ponta cabeça firme, você consegue ter os lábios livres para vibrar. Ao contrário de muitos trompetistas que tendem a apertar o centro dos lábios entre eles, e é muito difícil você ter uma vibração partindo do centro apertado. Agora, se você tem os cantos firmes, é muito fácil vibrar, porque os cantos estão firmes e os lábios no meio estão livres para vibrar na altura que for necessário. Então isso é uma regrinha, muita gente fala bastante disso, de deixar os cantos firmes. O queixo, quando ele sobe, você perde essa firmeza. Então, pensar em deixar os cantos firmes, essa parte aqui, esse triângulo de ponta cabeça, vai te ajudar muito
a ter uma embocadura não perfeita, não ideal, mas eficiente. A gente se vê na próxima aula agora sobre sonoridade. Um abração e até lá!